Fala galera, vamos dar sequência aí à correção da prova. Maravilha. Item 1. A substituição de puros sangues por puros sangue manteria a correção gramatical. Gente, quando nós temos um adjetivo e um substantivo, os dois termos obrigatoriamente têm que ir para o plural. Os dois termos. Então eu não posso colocar só o adjetivo no singular puro, só o adjetivo no plural, perdão, com o substantivo no singular. Não há a menor possibilidade, isso aqui está errado. Tá legal? Então, sempre que houver um elemento de função adjetiva e um substantivo, os dois têm que ir para o plural. A mesma coisa acontece com gentis homens, com matérias-primas, tá legal? Com amores perfeitos. Inclusive os dias da semana, quarta-feira, quinta-feira, no plural é quartas-feiras, quintas-feiras, mas vamos dizer, tal, quarta, quinta, são numerais. Sim, são numerais, mas são numerais adjetivos. Eles funcionam ao lado de um substantivo. Tá? São numerais adjetivos. E nesse caso, os dois têm que ir para o plural. Então, essa possibilidade de substituição que está sendo proposta é uma possibilidade absurda. O trecho, na medida em que, vamos lá, linha 44, 45. Olha lá, na medida em que eram considerados pagãos, ou seja, por que eram considerados pagãos? Como eram considerados? Como eram, uma vez que eram considerados pagãos, uma vez que... Gente, isso é uma conjunção causal. Gente, por favor, não confunda na medida em que com a medida que. A medida que é sinônimo de a proporção que, vai dar ideia de proporção. Na medida em que é sinônimo de porque, já que, visto que, porquanto, dado que, vai dar uma ideia de causa e de explicação. Beleza? E é justamente o que ocorre aqui. Quando ele fala que na medida em que era considerado, confere ao período uma relação de causalidade. Sim. Esta oração é causa e a oração que vem depois, consequência. Esse conector é um conector causal, ele é sinônimo de porquê, já que, visto que. Né? Porquanto, como eles gostam de porquanto em provas. E como eles gostam também de questões envolvendo conjunções. Item 3. Vamos lá. Nas linhas 50 e 51, o uso de parênteses em aqueles recém-chegados em aculturados sinaliza ressalvas quanto ao emprego de determinadas expressões. Ressalvas por quê? Seriam gírias? Não são. Né? Algum tipo de ressalva? Vamos lá. Vamos lá para as linhas 50 e 51. Tá? Olha só, dessa forma as divisões entre gentios e índios aldeados ou entre africanos, boçais eram aqueles que eram recém-chegados, ou seja, eu estou agregando uma informação sobre boçais. E ladinos, que eram aculturados, também estou agregando uma informação, não são ressalvas. Muito pelo contrário. São informações, explicações, a ideia aqui é acrescentar, não fazer uma ressalva, mas acrescentar algum tipo de informação. Tá? Então você dá algum tipo de explicação acerca desses grupos. Então, não são ressalvas. Sinaliza explicações. E a utilização de aspas em nenhuma das anteriores tem função de marcar citação direta. A citação direta é quando você reproduz a fala de alguém. Tá? João disse. Aí você, né, travessão, abre aspas. Venha cá. Esse venha cá entre aspas é a reprodução direta. É uma citação direta a algo falado. É o que acontece aí na linha 64. Olha lá. E mais parece nenhuma das anteriores, um grande etc., um coringa de classificação. Quando ele coloca entre aspas, qual é a intenção dele? É dar ênfase, dar realce. E não. Ele não está reproduzindo uma fala de terceiros. Em momento algum está havendo algum tipo de reprodução. Então esse comentário aqui é totalmente errado.
Então não há uma citação direta. Né? A citação direta indica a reprodução da fala de alguém, inclusive sem qualquer tipo de adaptação. Bom, vamos lá, galera. Questão agora número 6 desse texto enorme, que é um texto muito interessante, que não faz crítica à literatura brasileira, nem à história da literatura brasileira, mas à forma como é retratada a história da literatura brasileira. Porque a história, lógico, abrange vários aspectos. Só que muitos não aparecem, muitos, de acordo com o texto, você percebe que a crítica é que, poxa, alguns elementos que poderiam, de repente, não ter essa ênfase toda, esse destaque todo, acabaram ganhando essa ênfase toda. Por outro lado, alguns elementos ficaram obscurecidos, sobretudo as autoras, as escritoras oitocentistas, sobretudo as escritoras oitocentistas, que ficaram obscurecidas, que acabaram não tendo a relevância que a história da literatura poderia dispensar a elas. Então, basicamente, o texto fala sobre isso. Tá legal? Vamos lá. Então, com base nas ideias apresentadas no texto, vamos, né, julgar. O texto critica a história da literatura que produz inverdades. Não, peraí. Primeiro que não critica exatamente a história da literatura. Vamos até engolir isso. Critica a forma como a história é contada. A história da literatura brasileira abrange essas autoras oitocentistas, enfim, abrange isso tudo. Só que a forma como essa história é contada, obscurecendo essas autoras, e aliás, obscurecendo não só essas autoras oitocentistas, mas a literatura, né, da parte feita por autoras mulheres, né, por mulheres, certo? A crítica é isso. Bom, agora, um erro mais grosseiro é esse aqui, quando ele diz que produz inverdades. Não, na realidade, não é exatamente isso. O que o texto diz é que, assim, os historiadores da literatura podem condenar escritores e obras, podem defender estilos não apreciados, quer dizer, existem vários estilos que não são apreciados, mas se aquele historiador gosta daquele estilo, gosta daquela obra, ele acaba enaltecendo, ele acaba realçando, divulgando aquele tipo de estilo, aquele tipo de obra, tá? E isso acaba, né? E esses fatos são motivados por um conjunto de emoções diferentes. Então, não é que seja uma inverdade. Não é que seja uma inverdade. É que a história é contada por esses historiadores e, na realidade, são narrativas deles. E essas narrativas, elas às vezes nascem de um conjunto de emoções diferentes. Então, cada um sente de uma maneira e vai relatar, vai retratar aquilo de uma forma diferente. Não que eles estejam passando em verdades, mas eles estão passando o relato, a visão que eles têm dos fatos. Então, é unificado e centralizador, além de decorrer de fatos, de fontes restritas. Não, e outra coisa, repare que tem um momento no texto que ele até fala uma coisa muito curiosa. Quando ele fala que as histórias podem até ser recontadas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui. Tem um momento que fala aqui, ó. O historiador, em contínuas pesquisas e busca, pode descobrir um documento inédito e então reformular sua hipótese. Essa perspectiva da mobilidade, do constante processo de redefinição serve no desconforto. Então, olha só, aquilo que de repente os historiadores não fizeram, por exemplo, no início do século XX, de repente agora eles estão fazendo, eles estão conseguindo resgatar aquilo. E isso serve de conforto, porque aquela literatura que estava obscurecida, ela está sendo resgatada, ela pode ser resgatada ainda. Então, quando ele fala que as fontes são restritas, documentos históricos que impossibilita uma escrita, não, pera lá, as fontes estão lá. Tanto é que há a possibilidade, sim, de resgate dessas histórias. Então, muitos erros nesse comentário.
No segundo parágrafo, o intercâmbio dialético entre luz e sombra refere-se a estilos literários em que a produção descrita de autoria feminina foi relevante, como no século XIX, há estilos em que não há esse tipo de produção. Não. O que ele quer, quando ele coloca sobre luz e sombra nas linhas 27 e 28, tá legal? Na realidade, ele está fazendo referência à história da literatura. O que os historiadores dão holofotes, chamam atenção, dão ênfase. E aquilo, então, é a luz. Coloca os holofotes em cima. E, por outro lado, aquilo que acaba caindo no esquecimento, que eles não dão ênfase, não chamam atenção. Então, é uma literatura que acaba caindo no esquecimento, fica obscurecida. Daí a sombra. Então, não é que um estilo representaria a luz e o outro não. Não. É aquilo que a história resgata, a história da literatura resgata, e aquilo que a história da literatura simplesmente deixou cair no esquecimento. E pode vir a ser resgatado ainda, porque os documentos estão lá. Os documentos históricos estão lá. E ele fala, olha, e aí vem até uma curiosidade dele, nesse intercâmbio dialético entre luz e sombra, entre aquilo que é divulgado, que chama atenção, que lembra, que passa o tempo, a literatura lembra, certo? Que tem as ênfases, tá? O que ele chama atenção é por que a mulher é sempre sombra nesse constante tipo de discurso. Ou seja, porque há sempre omissões. Por que elas caem sempre no esquecimento? Então, aqui não é aos estilos literários, mas sim a forma como os historiadores retratam cada fato. Por isso que esse item 2 é errado. Item 3. Por meio de linguagem denotativa. Bom, nós temos aqui alguns exemplos de conotação. O texto tem alguns exemplos. Um muito forte, inclusive na própria argumentação do autor, quando ele fala justamente entre luz e sombra. Então, o que estaria na luz? O historiador daria luz, daria ênfase, daria realce, chamaria atenção, divulgaria a literatura que lhe conviesse, que fizesse parte daquilo que as emoções dele chamariam atenção. E a sombra é aquilo que cairia no esquecimento. Então, luz e sombra estão sendo utilizados no sentido conotativo, figurado. Tá legal? Então, nós temos aí, aqui outro, objetos dinâmicos. Cara, objeto é um objeto concreto. E aqui ele está falando de alguma coisa, de uma ciência dinâmica. Certo? Então, outro bom exemplo de conotação. Mas, além disso, a autora trata do cânone literário. A própria palavra cânone é tipo uma régua. A palavra nasce disso. Certo? É uma vara para você medir alguma coisa. Essa própria expressão já é uma expressão figurada. Porque cânone, quando dá essa ideia de régua, de vara para você medir, tá? É como se você colocasse, olha, a minha vara está lá em cima. Então, o que eles colocam de cânone literário é aquele tipo de estilo literário ou aquele tipo de obra literária, aquele tipo de autor que serve de modelo, de referência, tá? Que está no catálogo, que está na listagem daquilo que seria o melhor da literatura. E que aí vem a crítica que o autor faz, que a autora faz, perdão, aos historiadores por não inserirem, não incluírem as autoras, sobretudo, especificamente ele quer falar sobre as autoras oitocentistas, nesse cânone literário. Ou seja, nessa referência bibliográfica, nessa referência de literatura. Certo? Então, por meio de linguagem denotativa, nós temos alguns exemplos de conotação, então já temos algum erro. A autora trata do cânone literário utilizando-se de analogia entre as narrativas da história da literatura e as narrativas literárias. Não, ele não faz a comparação entre a história da literatura
a história da literatura e a própria narrativa literária. Não, ele fala só sobre a história da literatura. A crítica aqui no texto é feita da maneira como a história é contada. Então não há uma comparação entre a literatura e a história da literatura. Não há essa analogia. Bem como dar referência a diferentes períodos de produção de autoria feminina. Olha só, ele até fala de uma forma geral que, né, quando ele coloca em um determinado momento do texto, aqui, né, porque literatura escrita por mulheres é sombra constante nesse tipo de discurso. Ou seja, independentemente do período literário, do estilo, por que as mulheres estão sempre obscurecidas, não acabam não entrando nessa listagem, nesse cânone literário? Tudo bem, mas o texto especificamente está falando, tem esse momento que fala de uma forma geral, mas não apresenta outros momentos literários. O único momento literário que fica expresso nesse texto é a literatura oitocentista, daquele período, século XIX, 1801 até 1900. Tá? Então, também não está fazendo referente a diferentes períodos da produção. Não. Ele fala de uma forma geral, mas o único período que ele realmente especifica, que ele fala, é o período oitocentista. Então, outro item errado. E o último item dessa série, para David Perkins, a literatura depende dos discursos construídos acerca de uma obra. A literatura não. A literatura não. A literatura não depende disso. O que depende é a história da literatura, a maneira como a literatura é contada. Porque se você tem cânones literários, se você tem um cânone literário, se você tem modelos literários, se você tem referências literárias, a história da literatura, de repente, é contada em conformidade com aquilo. Mas a literatura em si, não. Então, é interessante que essas questões trabalham muito a diferença entre a literatura e a história da literatura. Não, entendeu? Não uma analogia. Mas, olha, a literatura não depende disso. A história da literatura, sim. Se você tem determinadas referências, os historiadores vão contar a história em conformidade com aquilo. Mas a literatura pode ter, inclusive, autores, referências que fujam daquilo que está previsto ali. Então já começa um erro aí. Já tem um erro aqui. Tá? Bom, acerca de uma obra ou um determinado período histórico de uma cultura, sim, uma obra, um período histórico podem servir de referência para você contar a história daquela época. E aí você vai realçar alguns elementos ou você vai colocar na obscuridade outros. Mas outro erro que acontece aqui, por isso, ao narrar, o historiador é influenciado por um conjunto de emoções diversas. Ele é influenciado, sim, um conjunto de emoções diversas. Influencia o historiador? Influencia. Tá? Mas, e por isso, o problema está aqui também. Ó. E por causa disso, tá? Então ele diz o seguinte, que por causa por causa desse fato, o fato de a literatura depender de discursos contraídos acerca de uma obra determinada, o historiador é influenciado por um conjunto de emoções diversas. Olha só o que o texto fala nesse momento. Aqui, simplesmente. Os historiadores da literatura podem condenar escritores e obras, podem defender estilos não apreciados. Então, se ele defende estilos não apreciados, ele não está seguindo exatamente aquele cânone. Podem também ser motivados por um conjunto de emoções diferentes. Então, na realidade, ele não diz, olha, não é necessária essa relação. Não é necessária essa relação de que você tem que ter referências e que você, por causa disso, se deixa influenciar. Tanto é que ele fala, esses historiadores podem defender estilos não apreciados. E também podem ser motivados por um conjunto de emoções diferentes. Se essas emoções são diferentes, não necessariamente elas têm que atender ou têm que seguir o padrão
desses discursos construídos. Então, por isso que esse item 4 também é errado. Beleza, galera? Maravilha. Tá. Já continuamos aí com a sequência da prova.